curso livre em normalização e ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos. Unidade 4, elementos pré-textuais. De acordo com a ABNT, são considerados elementos pré-textuais aqueles que antecedem o texto. A capa, elemento obrigatório que deve apresentar o nome do autor, título e subtítulo, se houver, separado do título por 2 pontos, número de volume, se houver mais de um, local da instituição na qual o trabalho será apresentado, quando optar em colocar o estado depois da cidade, separá-los por barra, ano do depósito ou da entrega, e o nome da instituição é opcional. Lombada, elemento opcional que, de acordo com a ABNT, é parte da capa por onde as folhas são unidas. Deve conter o nome do autor, título do trabalho e volume, se houver. Ressalta-se que se deve reservar 3 centímetros na borda inferior, na lombada, destinada à identificação do documento na biblioteca. Aí, uma foto de como deve ser a capa, com todos os elementos citados. Folha de rosto, elemento obrigatório. As informações devem figurar na seguinte ordem: nome do autor, título e subtítulo do trabalho, número do volume, se houver mais de um, natureza, trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, projeto, pré-projeto, relatório, entre outros, objetivo, se é obtenção de grau, aprovação em disciplina, qualificação em um programa e outros, nome da instituição, área de concentração, orientador e co-orientador, se houver, local e data da entrega. Mais um exemplo. Verso da folha de rosto, elemento obrigatório, deve conter a ficha catalográfica na parte inferior da folha. Sua elaboração deve ser realizada em conformidade com o Código de Catalogação Anglo-Americano vigente, de acordo com a Lei nº 4084/62, somente os bibliotecários estão capacitados para a catalogação de obras. Errata, listagem de itens com erros de grafia ou outros, indicando a sua localização e forma correta no texto. Deve ser apresentada obrigatoriamente solta do trabalho. Folha de aprovação, elemento obrigatório, deve conter o nome do autor, título e subtítulo, se houver, natureza, objetivo, instituição a que é submetido, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e instituição a que pertencem os membros da banca examinadora. A data de aprovação e assinaturas dos membros da banca serão colocados na folha de aprovação depois da defesa. Dedicatória, folha opcional em que o autor dedica e oferece o trabalho a determinada pessoa, que é um elemento sem título. Agradecimento, folha opcional em que o autor apresenta os agradecimentos à instituição, ao orientador, às pessoas próximas que direta ou indiretamente auxiliaram na elaboração do trabalho. O autor também utiliza essa folha para agradecer às instituições parceiras em caso de projetos de relatório de estágio. A palavra agradecimento deve estar centralizada na parte superior da folha. Epígrafe, elemento opcional, é a citação de um pensamento relacionado ao tema do trabalho com a indicação de autoria, nome do autor e ano da publicação da obra. Deve ser transcrita em folha distinta, um elemento sem título. A referência da obra usada para a citação da epígrafe deve constar na lista de referências bibliográficas.
Resumo na língua vernácula e na língua estrangeira. O resumo é a definição da apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. São elementos obrigatórios que devem ser apresentados preferencialmente em uma redação de parágrafo único e sem recuo. O resumo em língua estrangeira pode ser apresentado em inglês, abstract, ou em espanhol, resumo, em francês, résumé. Inclusive, as palavras-chave devem ser apresentadas em língua estrangeira. Lista de ilustrações, elemento opcional, que deve ser elaborado seguindo a ordem de apresentação do texto. Recomenda-se elaborar a lista própria quando for necessário, podendo ser desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, plantas, quadros e outras ilustrações. Lista de tabelas, elemento opcional, que se deve seguir a ordem de apresentação da tabela no texto em que o nome do título e respectiva página. Lista de abreviaturas e siglas, elemento opcional, que deve apresentar as abreviaturas e as siglas utilizadas no texto pelo sistema alfabético. Pode ser apresentada separadamente. Sumário, elemento obrigatório, é a enumeração das divisões, seções e outras partes de uma publicação na mesma ordem e grafia que a matéria nele se sucede. Os elementos pretextuais não devem constar no sumário. Os títulos e subtítulos, se houver, sucedem aos indicativos das seções.